Estamos de volta depois do portal do intervalo, né? Intervalo de vez em quando é bom na vida da gente, né? Com certeza. O João Carlos Rocha é um consultor organizacional e que escreveu esse livro, Os 7 Portais de Jaspe, sobre o qual nós estamos falando agora. Os portais, cada portal significa uma etapa da nossa vida. Você também já passou possivelmente por alguns. Não sei qual é a sua idade aí, mas para aqueles que já passaram pelo primeiro, aos 7 anos de idade, pelo segundo aos 14, pelo terceiro aos 21, e assim vai. Há ciclos, há idades marcantes na nossa vida. Ao final de cada portal, cada capítulo, você faz perguntas essenciais. Uma delas, por exemplo, aqui, que mudanças a escola, em especial durante e após a alfabetização, trouxe para a minha vida? Aconteceu algo que me fizesse vislumbrar uma profissão? Vou voltar aqui ao específico para depois a gente voltar para o geral. Tá? Aconteceu algo, alguma palestra que você assistiu na escola, algum trabalho, algum professor significativo que te ajudou a te encontrar, a determinar o homem do futuro que está aqui agora à minha frente? Com certeza, Abranches. Eu gostaria de contar rapidamente dois momentos. Um momento foi logo na primeira série. Eu era uma criança assim, muito tímida e eu tive a necessidade, vontade de ir ao banheiro. E fui segurando pela timidez, para pedir, e até que chegou um momento que eu não consegui segurar mais e acabou acontecendo. E eu fiquei aflito, comecei a chorar, a professora se aproximou de mim, perguntou o que está acontecendo, e eu falando... Isso a escola foi em Pinda? Não, isso foi no interior de Minas Gerais. Interior de Minas, que é suas terras? Cidade de Caratinga, minha terra. Caratinga, muito bem. E aí a professora chegou, Abranches, e me perguntou, e ela não estava conseguindo entender o que eu estava falando. A hora que ela conseguiu compreender, ela retirou todas as crianças da sala, chamou uma ajudante, me levou lá para um determinado ambiente isolado. Nesse meio tempo, a professora pediu que trouxesse um calção de um dos filhos dela, me trocou, tal, voltei para a escola como se não tivesse acontecido nada. Então aquilo para mim foi uma lição enorme, assim, da bondade, da generosidade daquela professora. Que inteligência emocional, hein? Fantástica. Para o momento, né? De não me expor. Não te expor, não te ofender, não te humilhar. Exato. Então esse foi um momento muito marcante. Um outro momento marcante que eu tive foi já na 8ª série, que a gente tinha uma matéria na época, eu fiz Escola Técnica Federal em Belo Horizonte, e tinha uma matéria lá que chamava Humanidades. Tratava de temas diversos. E uma das professoras, bastante ousada, ela nos propôs um trabalho. Deus existe? Então prove. E montou lá os grupos e cada grupo partiu para buscar essa prova de Deus. Aí alguns grupos buscaram através de filosofia, outros através de religião. E eu tive a felicidade no grupo que eu estava, que a gente buscou um caminho totalmente diferente. Então nós levamos lá para a sala de aula uma caixa coberta e falamos, ó, Deus está aí dentro. Mas como, né? Então prove. Então a hora que nós tiramos aquele véu que cobria, estava lá uma colmeia de abelhas. Se revelou uma colmeia de abelhas. Se revelou uma colmeia. Então nós trouxemos E esse aspecto é tão forte, né? Às vezes para a criança, bater o olho no concreto é um caminho seguro para abstrair depois. Exato. Né? Bom, então, Você saiu do concreto para o abstrato. Exato. Quer dizer, se existe onde é que Deus está numa criação, essa criação de onde saiu? De onde saiu? Isso não pode ter sido obra de algo que não fosse um processo extremamente inteligente e organizado. Então, eu pensei que foram dois momentos que marcaram bastante na questão da escola e nesse segundo portal. Dos 14, 13. Eu já peguei um pouquinho do segundo e do terceiro. Né? A primeira experiência do segundo portal, a outra do... Aos 14, 15 anos de idade, terceiro. por aí. Exato. Então, isso, 14 anos. Então, assim, foram experiências marcantes e como a gente estava falando... Você acha que elas estão presentes hoje no João Carlos que está aqui me dando uma entrevista? Com certeza. Elas, como a gente começou, né, falando de... A sua formação qual é, João? Separar para integrar, elas estão totalmente presentes. Pelo livro a gente vê que você teve uma formação técnica forte. Eu tive uma formação técnica, atuei bastante nessa área técnica até por volta dos 40 anos. E aí eu dei uma virada. Então eu saí dessa área técnica para trabalhar numa área de desenvolvimento organizacional. Porque essas experiências que você trouxe não são nada técnicas, elas são humanas,
são profundamente significativas na definição do caráter e na visão do seu destino. Você teve pessoas que marcaram a sua vida. Sim. Isso está presente, por exemplo, em 10 atitudes. Ele coloca em algum momento do livro 10 atitudes que podem concorrer para o seu sucesso. Então, numa delas aqui, ele colocou, primeiro, estar atento aos sinais. Algo inesperado, como um encontro, um livro. Você lê um livro, aquilo pode mudar a sua vida. A participação em algo ou um projeto, que podem ser sinais importantes de uma necessidade ou oportunidade de mudança. Me parece que o que você acabou de citar foram sinais. Exato, foram sinais. Que ficaram fermentando no terreno fértil da sua intimidade para uma hora aparecer. E aí você se tornou um consultor de recursos humanos. Isso. E é interessante isso dos sinais, Abranches, porque é algo também que ocorre na trajetória do JASP e ocorre na trajetória de todos nós. Alguém me perguntou, o JASP é um herói? É um super-herói? Eu falei, olha, ele é um herói anônimo. Um herói de si mesmo. Como você, como eu, como todos nós que temos que cuidar do nosso próprio destino. E algo que acontece interessante na trajetória do JASP é que, às vezes, coisas insignificantes representam uma mudança enorme na vida dele. Um exemplo, do quarto portal, ele morava numa república e ele saiu para comprar uma resistência de chuveiro. O chuveiro da república estava queimado. Aquilo, no interior, o balconista embrulhou aquilo num jornal. Ele chegou a hora que ele abriu lá o papel, né? A embalagem, aí chamou a atenção dele lá, um artigo, ele começou a ler aquilo e viu que era um artigo que tratava sobre logosofia. Falava do conhecimento de si mesmo, do conhecimento das leis universais. Com esse conteúdo? Foi o meu contato com esse conteúdo. Olha que artifício. Através de um embrulho de uma mercearia. De um embrulho de uma mercearia. De um local. Vamos falar então sobre esse aspecto daqui a pouquinho? Eu tenho outros aqui que gostaria de destacar para você, porque o livro Os 7 Portais de JASP é muito interessante. É a viagem dele, mas em algum ponto ela pode se encontrar com a sua. Vamos falar sobre isso daqui a pouco. Até já.